Pasamos con Gil Pereira y su intervención es transición energética, pero ¿a qué precio? Y vamos a ver qué nos cuenta sobre todo de la experiencia portuguesa. Muito bom dia a todas as pessoas presentes e desde já muito obrigado pelo convite feito pela ADENEX e pelo Conselho Ibérico para nos podermos estar aqui presentes e partilharmos um pouco o nosso testemunho. E desde logo o Congresso, pelo menos para nós, já está a servir a ser bastante importante para percebermos que a realidade do que está cada vez mais a acontecer em Portugal está também bastante a acontecer em Espanha. Portanto, é uma questão completamente ibérica e reforço desde já uma questão que falaram há pouco da convergência de um certo reforço de voz entre o movimento associativo para escalar estas preocupações que muitos dos movimentos que estão aqui presentes e que têm partilhado têm trazido aqui. Vou procurar não correr o risco de repetir muitas coisas das que já foram faladas, mas trazemos principalmente aqui um exemplo concreto do que está a acontecer no nosso território, como foi falado na introdução, em Vila Nova de Famalicão, um concelho pequeno do norte de Portugal, relativamente próximo do Porto, e através desse exemplo do que está lá a acontecer em concreto, o que é que para nós, como associação, como movimento, como de alguma forma voz dinamizadora da comunidade, nos tem feito pensar sobre principalmente que modelo é que nós queremos em termos energéticos. Só uma pequenina nota de quem é que nós somos. Tal como foi dito, somos uma associação formalizada, mas somos uma das iniciativas que fazem parte do movimento global, internacional, da Transition Network, que já começou há muitos anos atrás em Inglaterra, e que, muito sinteticamente, os movimentos de transição, as iniciativas de transição, são grupos locais que procuram repensar, refazer a forma como estamos organizados, pensando no seu local, na sua comunidade, a forma como estamos organizados em sociedade, repensando tudo, relocalizando a economia e pensando em todas as necessidades que uma comunidade local tem desde alimentação, habitação, energia, mobilidade, forma como interagimos entre as pessoas, o bem-estar, o cuidado, tudo isto são os propósitos das iniciativas de transição, sempre pensando na sua realidade local. Então nós somos uma das iniciativas que existe em Portugal e no mundo e temos este propósito, esta missão de sermos os promotores deste repensar a nível local. Então o que temos visto em todo este boom de transição energética para as energias renováveis, que é essencial de acontecer, mas que, no nosso ponto de vista, está a ser seguido e a ser sistematicamente e massivamente promovido, é um modelo errado. Porquê? Porque, basicamente, como temos visto e como podemos ver no exemplo que vou mostrar a seguir, do que está a acontecer em Famalicão, a opção que está a ser massificada é a ocupação de áreas naturais para a instalação de grandes centrais fotovoltaicas. No caso de Portugal, o que tem sido o principal boom neste momento é em relação aos parques fotovoltaicos, mas também a parques eólicos. Quais são os principais impactos negativos do ponto de vista ambiental e ecológico? Muitas das vezes o que está a acontecer, em quase a esmagadora maioria das vezes são notícias praticamente diárias que aparecem em Portugal de mais um parque que está projetado, mais um parque que está a avançar, fotovoltaico, implicam quase sempre abate de árvores, que por si só é desde logo um contrassenso. Se o objetivo é o combate às alterações climáticas, o principal garante desse combate às alterações climáticas é a manutenção das zonas arbóreas, porque essas sim são os principais sequestradores de carbono natural.
Logo, parece-nos logo à partida um grande contrassenso estarmos em nome do combate às alterações climáticas, fazemos esta transição energética sacrificando desde logo aquele que é o garante principal exatamente desse combate às alterações climáticas, que são as áreas verdes. Para além disso, a ocupação de solo fértil, estamos a inutilizar solo, estamos a provocar em muitas situações, a acelerar a erosão do solo, o empobrecimento desse solo, para além da questão da destruição dos habitats, a desregulação dos ecossistemas, a perda de biodiversidade a diferentes níveis e também, não é de sumenos referir, a descaracterização da paisagem, o impacto visual que tem um mega parque central fotovoltaico, comparando com um modelo alternativo pelo qual nós defendemos. O que é que estamos a falar em concreto de Famalicão? São 80 hectares de implantação, inclui áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional, um formato legal que não sei se há exatamente um equivalente na legislação espanhola, mas em Portugal existe. Portanto, está a ser completamente ultrapassada essa classificação. Foram abatidos milhares de largos de árvores, incluindo uma árvore que é protegida em termos nacionais, em Portugal, o sobreiro, pela sua importância ecológica que tem e toda a dinamização da economia que proporciona. Oficialmente, números oficiais, segundo o projeto, foram 291 sobreiros abatidos. Pelas nossas visitas ao terreno, parece-nos claramente que foram muito mais do que isto. Também é um outro problema, não há caracterização e inventariação fiel, fidedigna pelas as entidades correspondentes sobre o que é que existe de facto no terreno. Parte da área é uma zona com um grande declive, então mais uma vez as questões da erosão extrema. Para além disso, é um local, como a seguir vão poder ver, muito próximo da cidade, é a área verde mais próxima e que carregam uma quantidade grande de memórias e de utilização para fins de lazer da população local. E um outro ponto também bastante importante e que nós nos temos batido muito é esta ausência completa de discussão pública e já nem sequer falamos de quando os projetos são apresentados, mas sim do ponto de vista estratégico, se há a intenção de instalar um projeto com um impacto tal como um parque florestal, que ocupa 0,4% do território neste caso, deve necessariamente, obrigatoriamente, existir um debate alargado, mas um verdadeiro debate público, não só um cumprimento de requisitos legais, de discussão pública, de mecanismos, como disseram há pouco, que já estão tão burocratizados e tornados irrelevantes que são ultrapassados. Então, só para terem noção, este é do lado esquerdo é o local, são 80 hectares. Para terem uma noção, se sobrepuséssemos no mapa de Mérida, é praticamente todo o centro da cidade. Este era o ambiente que existia anteriormente, algumas partes ainda foram mantidas, mas foram completamente destruído aquele ambiente. Aqui estão exemplares de sobreiros, com a sua importância, para termos este cenário. Este é o cenário antes da instalação do parque fotovoltaico. Ainda esta semana falávamos que parece mais um cenário do Senhor dos Anéis do que propriamente um cenário idílico pelo qual achamos que deve existir. Alternativas. Na nossa opinião, existem alternativas e muito simples. No próprio território, se virem ali, no canto superior esquerdo, a localização da central fotovoltaica, na área verde, na área florestal, quando temos a poucos quilómetros do mesmo local, uma zona industrial, um polígono, certo? Uma zona industrial com enorme potencial para instalar muito mais do que vai ser instalado naquela área de central fotovoltaica. Portanto, alternativas existem. É mais uma vez uma questão de modelo que nós queremos seguir. Então, que modelo é que nós estamos a falar? E aquele que nós contestamos, que achamos que de todo não é o modelo que deve ser seguido. É uma oposição entre um modelo centralizado, de grande escala e que basicamente, em termos económicos e financeiros, só beneficia grandes grupos económicos e empresas que estão por trás, como neste caso, com uma grande obscuridade sobre
quem são os detentores dessas empresas e quem beneficia exatamente destes empreendimentos. Em oposição, achamos que o que faz sentido é um modelo descentralizado, de pequena e micro escala e principalmente aproveitando as zonas já artificializadas, as zonas construídas, que são, no caso do território de Famalicão, representam já 40% desse território. Portanto, o potencial é enorme. Existe já está construído telhados de edifícios residenciais, comerciais, industriais, parques de estacionamento, etc. Existe todo o potencial para ser instalado exatamente o mesmo que queremos em grandes parques fotovoltaicos, mas de uma forma descentralizada. E principalmente, já foram falados e vão ser falados, a questão das comunidades de energia, que já estão previstas na legislação. Precisamos é, de facto, operacionalizá-las e promovê-las verdadeiramente, para que a autonomia energética possa ser uma realidade. Portanto, estamos a falar da descentralização, algumas alternativas, mas antes de tudo, e este é o ponto essencial, antes de falarmos, como já foi referido, de uma transição energética, basicamente não mexendo no paradigma, unicamente substituindo as fontes de energia por os combustíveis fósseis para energias renováveis, mas não tocando de todo no paradigma energético que nós temos, do qual dependemos, devemos sim falar de decrescimento. Esse é o ponto principal. E devemos seriamente falar e implementar medidas para esse decrescimento, para reduzir drasticamente o consumo energético das nossas sociedades, a dependência energética que nós temos, e através do quê? Temos que reconstruir a forma como estamos organizados em sociedade e, desde logo, também as iniciativas de transição podem ser uma solução muito prática e concreta para repensar e reformular a nossa sociedade, para relocalizarmos a economia, reduzirmos necessidades, dependência e quebrarmos com o ciclo do mercado global, que torna tudo extremamente irracional. E este mercado global também é transposto para este modelo de produção energética. Portanto, na nossa opinião, o principal que devemos falar, em primeiro lugar, verdadeiramente e colocar em ação, é uma questão de crescimento. E depois sim, falarmos da transição energética. Só uma última nota final, aproveitando que estamos aqui e também reforçando o trabalho que temos feito a nível local. Nós desenvolvemos uma petição para, de alguma forma, proteger a área natural que está afetada, propondo a criação de um parque florestal, e vamos apresentá-lo na Assembleia Municipal de Famalicão. Temos lá fora na mesa da entrada uma folha para que também associações, de uma forma simbólica, se possam associar e que possamos também levar este reforço do que achamos que está a ser feito erradamente e do que deve ser mudado. Por isso, quem tiver a possibilidade de concordar, se puderem depois, na mesa da entrada, deixar uma assinatura em nome da associação, agradecemos. Obrigado.